A gente já conversou um pouquinho sobre o material Lucas Atos, considerando que a partir do autor, como a gente falou agora há pouco, né, o Antônio Rodrigues Carmona, nessa obra Introdução ao Estudo da Bíblia, Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos, volume 6, da editora Ave Maria, nós consideramos o aspecto relacionado à análise da obra, né, tendo por base o aspecto literário, depois o conteúdo teológico, e agora a gente vai pegar alguns outros aspectos, e principalmente nesse momento os aspectos históricos, quando a gente considera a origem e a finalidade da obra, né? Nós já vimos os aspectos literários e teológicos, e agora a gente vai estar pegando os aspectos históricos e pensando, né, sobre as facetas relacionadas com sua origem, com sua finalidade, por exemplo, o autor, tempo, destinatários, fontes e assim por diante. Bem, Lucas e Atos dos Apóstolos são obras concebidas e escritas para o serviço da comunidade cristã, e por isso provavelmente foram escritas como obras anônimas. Quando no século II foram sendo agrupados os diversos escritos apostólicos e se formou o cânon dos livros do Novo Testamento, foram colocados os títulos nas duas obras, da mesma forma que nos outros escritos, para distingui-las das demais. A primeira se chamou Evangelho segundo Lucas, atribuindo-se assim a obra a tal personagem, quanto ao título da segunda obra, Atos dos Apóstolos, não alude ao autor, mas a tradição antiga o atribuiu sempre à mesma pessoa que escreveu o terceiro evangelho, devido às afinidades entre as duas obras dedicadas, além disso, à mesma pessoa, que é o tal do excelentíssimo Teófilo. E aí, diante desse caso aqui, deixa eu ver. A tradição, desde Marcião e Irineu, no século II, identificou esse Lucas com o companheiro de Paulo, médico, aquele de que falam as cartas de Paulo, Colossenses 4,14, Filemão 14, 2 Timóteo 4,11, e até o século XIX não se duvidou dessa identificação. As dúvidas surgiram à luz do conteúdo teológico de ambas as obras, que alguns exegetas acreditavam corresponderem aos problemas da igreja do século II, escola de Tübingen, ou do final do século I. Com isso, o autor não podia ser aquele Lucas. Atualmente não se tem chegado a uma solução unânime, mas prevalece a ideia de que o autor se chamava Lucas, pois este nome nunca foi discutido na tradição, e que também não pode ser pseudepígrafe, porque teria sido mais sensato atribuir a obra a um personagem de maior relevância, como fazem 1 e 2 de Pedro e Tiago. Aceita-se, além disso, que não foi ter uma testemunha imediata de Jesus, conferir Lucas, capítulo 1, versículo 4, mas um cristão da segunda geração cristã, década 70 ao ano 100. Pessoa culta, familiarizada com a cultura helenista e veterotestamentária, possivelmente nascida fora da Palestina e de origem gentílica, relacionada com as igrejas paulinas, para as quais escreve aproximadamente nos anos 80. Além de diversas possíveis citações implícitas no início do segundo século, de valor duvidoso, os testemunhos explícitos mais antigos sobre Lucas e Atos dos Apóstolos são da segunda metade do século II, concretamente de Marcião, do cânon muratoriano, e de Santo Irineu. O primeiro, em meados do século II, conhece a atribuição do terceiro evangelho a Lucas, companheiro de Paulo, e por isso aceita-o como único evangelho. O cânon muratório afirma que Lucas, médico e companheiro de Paulo, escreveu ambas as obras. Para Irineu, no final do século II, o terceiro evangelho foi escrito igualmente por Lucas, médico e companheiro de Paulo. As demais testemunhas dependem destes e não são independentes. Algumas são detalhadíssimas, como o prólogo antimarcionista. O autor do terceiro evangelho é Lucas, de Antioquia, discípulo dos apóstolos e mais tarde discípulo de Paulo.
Marte escreveu em Acaia para os convertidos do paganismo e mais tarde ainda escreveu Atos dos Apóstolos. Foi celibatário, morreu aos 84 anos na Boécia. Outros são mais moderados, mas da mesma forma que o anterior, não são acolhidos historicamente nos dados que acrescentam a Irineu. Assim, para Tertuliano, Lucas não era apóstolo, mas contemporâneo dos apóstolos. Seu mestre foi o apóstolo Paulo, e seu evangelho foi o de Paulo. Clemente de Alexandria e Orígenes repetem os dados anteriores. Igualmente acontece com Eusébio, que além dos diversos dados em comum com os anteriores, afirmam com o prólogo antimarcionista que procedia de Antioquia. Esse dado também o repete São Jerônimo, já que o terceiro evangelho se atribui a Lucas, companheiro de Paulo. São muitos os santos padres que interpretam a expressão paulina, meu evangelho, Romanos 2,16, 2 a Timóteo 2,8, como se referindo ao evangelho de Lucas. Existe, pois, uma tradição que remonta ao ano 150 e que atribui o terceiro evangelho e Atos dos Apóstolos a Lucas, médico e companheiro de Paulo. Qual é a origem de todos esses dados antigos? Procede de uma tradição antiga e independente que chegou a essas primeiras testemunhas do século II, ou estas são suas criadoras, deduzindo-os da leitura do Novo Testamento? Para alguns exegetas, não se pode excluir que os dados básicos provenham de antigas tradições com base histórica recolhidas pelas primeiras testemunhas, pois de um lado a identificação do autor com o Lucas, companheiro de Paulo, explicaria as coincidências de fundo entre a doutrina e as viagens apresentadas no livro de Atos dos Apóstolos e a que fazem as cartas. Lucas seria, nesse caso, o que falava nas seções nós de Atos de Apóstolos ou nos relatos em primeira pessoa do plural. Por outro lado, os dados tradicionais não são incompatíveis com os dados certos que possuímos. Assim, por exemplo, não se pode excluir, sem mais, que esse Lucas, que escreve aproximadamente nos anos 80, seja o companheiro de Paulo, pois não sabemos que idade tinha quando escreveu, pois pode ter conhecido Paulo em sua juventude, nos anos 50, e escrever depois, 30 anos mais tarde. Nem obsta tampouco a diferença de doutrina com Paulo, pois nem antes nem agora ser discípulo de um mestre implica a identidade de doutrina, sem possibilidade de pontos de vista diferentes. Mas ainda quando o contato entre mestre e discípulo foram brevíssimos, como parece ser o caso, deve-se perguntar, além disso, até que ponto os discípulos de Paulo chegaram a compreender e aceitar em profundidade seu mestre. Realmente, a finalidade de Atos dos Apóstolos não é apresentar a figura psicológica, mas a missionária de Paulo, e o faz a partir da recordação dos fatos depois de 25 a 30 anos de acontecidos, quando as ideias sedimentaram. Por outro lado, as diferenças são exageradas por alguns setores que fazem de Lucas um proto-católico com uma doutrina decadente. Essa identificação não quer dizer que Lucas foi um companheiro inseparável de Paulo, pois de fato não conhece as cartas, e das sessões somente se pode deduzir que o acompanhou em alguns momentos. Para outros, em contrapartida, os dados da tradição são uma criação do século II, pois Orígenes e Marcião os deduzem em contexto polêmico. Os dois estavam interessados, embora por diferentes motivos, em sublinhar a relação do terceiro evangelho com o apóstolo Paulo. Por isso, embora o autor fale às vezes na primeira pessoa do plural e seja identificado como sendo Lucas, colaborador de Paulo, e médico, como a gente vê em Colossenses 4:41, na verdade o autor não conhece Paulo, pois desconhece suas cartas e apresenta uma doutrina diferente, proto-católica, e, além do mais, desconhece acontecimentos decisivos da vida dele, não tem praticamente nada de sua teologia específica e não o apresenta como apóstolo, algo impensável num discípulo seu. Finalmente, não se pode argumentar com as seções nós, pois sobre isso, hoje em dia, não há nada claro. Então, por exemplo, os que são favoráveis à autoria lucana pegam a ideia de que,
como é que eu posso dizer? Quando ele escreve nós, né, pega a ideia, né, de ele escreve nós, ele por exemplo, é visto pelos cristãos lá do século II, bem mais próximo, né, do primeiro século, escrevem sobre ele ser o autor, mas os pesquisadores mais recentes acham que, por exemplo, o fato de Lucas não tratar Paulo como apóstolo, né? Se ele é discípulo de Paulo, por que ele não fez isso? Né? Lucas trata Paulo como assim, um obreiro, um missionário, um cara que está viajando, uma coisa mais ou menos assim. E se ele conhece as cartas, né? Se ele conhece as cartas, poxa, nas cartas Paulo faz questão de frisar que ele é apóstolo, né? Então aí os mais recentes questionam algumas coisas e outros entendem que o testemunho dos cristãos mais antigos tem mais valor do que o questionamento dos pesquisadores recentes, certo? Então mas ele poderia ter uma certa intimidade com Paulo. Eu estou entendendo. Pô, não chama de ser apóstolo Paulo. Eu estou entendendo. Pode ser que sim, e pode ser que não. E aí a gente vai falar um pouquinho agora, né, sobre a questão das datas, né, e da data e lugar de composição. Os dados de que dispomos assinala como término o ano de 62, datado relato com que termina o livro de Atos dos Apóstolos e como deixa eu ver aqui, como término o ano de 150, data aproximada do cânon muratoriano e dos primeiros testemunhos sobre Lucas Atos. Dentre essas datas, na atualidade, continuam propondo todas as possibilidades, embora a maioria dos exegetas situem a dupla obra no decênio 80 a 90, primeiro Lucas e depois Atos. Primeiro foi escrito o Evangelho, Atos 1, versículo 1, depois Atos, que em seu prólogo estilo supõe alguns anos mais tarde. As razões para essa data são exclusivamente de caráter interno, porém Lucas depende do Evangelho de Marcos, escrito em torno do ano 70. O prólogo, Lucas 1, de 1 a 4, implica um período prévio de elaboração das tradições, o que exclui uma composição muito antecipada, supõe a destruição de Jerusalém, Lucas 13, versículo 35, e Lucas 19, versículo 43 em diante, e especialmente Lucas 21, versículos 5 a 36. A problemática que reflete em torno da tradição brota das heresias e da organização da comunidade, problemática que tem pontos em comum com as cartas pastorais e é a própria da segunda geração cristã. Nessa mesma linha, recorde-se que os Atos dos Apóstolos parecem desconhecer a existência do Corpus Paulino, formado no início do século II, e que a imagem de Paulo que nos apresenta, sem ser substancialmente diferente da que apresentam as cartas paulinas, contudo, o idealiza, o que supõe que tenha transcorrido certo tempo entre sua morte, que supõe Atos 20, versículo 25 a 38, e o momento em que se evoca a sua pessoa. Outros motivos são a imagem do judeu cristão, que teologicamente aparece como problema superado, e sociologicamente como o grupo que perdeu a influência tida durante a primeira geração cristã. E finalmente a atitude positiva diante de Roma, inexplicável tanto na época de Nero, perseguição de 64, como na posterior, de Domiciano, perseguição de 95. Até o século XVIII, Lucas Atos foram situados na primeira geração cristã, entre os anos 63 e uma data imediata à morte de Paulo, o ano 67, certamente antes dos anos 70. A primeira data que se deduz no final de Atos dos Apóstolos e de 2 Timóteo 4,11 é sugerida por Eusébio, e São Jerônimo a confirma. Por sua vez, Irineu e o prólogo antimarcionita situam essas duas obras logo após a morte de Paulo, sendo este o ponto de vista mais difundido na antiguidade. Atualmente, esse ponto de vista é minoritário,
junto com o que propõe uma data no século II. O final de Atos dos Apóstolos, que fala de Paulo no cárcere, onde permaneceu por um biênio, nos anos 62 e 63, foi a razão pela qual, desde o século IV, com Eusébio, até recentemente, foi situada a dupla obra nos anos 60 a 63. Deixa eu ver aqui. Mas a maioria dos exegetas acredita que esse dado é redacional teológico, por isso não se pode deduzir nada dele. A objeção de que Lucas supõe a destruição de Jerusalém, os autores que defendem a data antecipada respondem que Lucas 21:20 não alude à destruição de Jerusalém realizada por Tito, mas a de Nabucodonosor, já que é um texto profético que emprega a linguagem do Antigo Testamento. Pode ser que seja assim, mas isso não exclui de per si o fato da destruição por Tito. E por outro lado, as pistas aludem às guerras contra Roma. Não se limita a 21, versículo 20. Aparecem em outros lugares, como 21, versículo 8. Deixa eu ver aqui. J.A.T. Robinson deduz do silêncio explícito sobre a destruição de Jerusalém em todo o Novo Testamento, que foi escrito antes de 70. Mas a dedução não é correta, já que existem dados que implicitamente supõem a destruição, como o fato de que Jerusalém e o judeu cristão deixaram de ser o centro sociológico do cristianismo. Os defensores da data no século II procuram se apoiar em diversas razões. A escola de Tübingen, no século passado, baseou-se numa reconstrução arbitrária da história da igreja primitiva. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, há um estudioso que afirma que há relações entre Atos dos Apóstolos e Justino, por isso situa Atos entre os anos 115 a 130, mas essa relação não foi aceita pela maioria. Quanto ao lugar da redação, a tradição antiga fala de Acaia, segundo o prólogo antimarcionista, e Boécia, segundo São Jerônimo. A análise interna aponta um contexto helenista fora da Palestina, cuja geografia, ademais, o autor parece desconhecer. E aí vamos pensar nos destinatários antes da gente ir embora. Bem, vamos lá. Conforme o prólogo inicial, a gente vê lá em Lucas capítulo 1, versículo 4, Lucas Atos é destinado aos crentes que já receberam uma formação na fé. E aí, em relação a isso, a análise interna da obra deixa entrever a existência de igrejas entendidas como conjuntos de pessoas que acreditam em Jesus, Messias, Filho de Deus, que se distinguem umas das outras pelo lugar em que residem seus membros e por seus responsáveis, denominados presbiterói, termo equivalente ao antigo episcopói. Lembra? Presbítero e bispo. No meu livro, pastor. Para quê? Eu falo sobre o termo pastor ser intercambiável com o termo presbítero e bispo. Não sei se vocês repararam isso na minha obra, que você pode adquirir a R$30. E nesse caso, já estou na segunda leva de 100 exemplares. Os primeiros 100 já foram praticamente. E aí nisso, voltando para cá, esses termos usados por Paulo, que governam colegialmente a igreja local concreta, embora também esteja a serviço de toda a igreja de Deus. Esse ministério é transmitido pela imposição das mãos. Lucas Atos também deixa entrever a existência de outros ministérios, como evangelista, profeta e doutor. Atos 13, versículo 1. Líderes, Atos 15, versículo 22. E o ministério assistencial, diaconal, subordinado aos presbíteros. Atos 6, versículo de 1 a 6. Não são descritos esses ministérios, apenas se justifica a sua existência com a missão dos 72, Lucas capítulo 10, versículo 1 em diante, e sublinha-se o espírito de serviço com que se há de exercer, Lucas 12, 41 a 46, Lucas 22, versículo 14 ao versículo 30. Todos eles estão a serviço do Senhor e de sua palavra na igreja. Na realidade, os presbíteros hão de vigiar, apacentar a comunidade e defender a fé apostólica. Atos 20, versículo 28. Dentro de cada igreja local, existem grupos comunitários domésticos, aos quais não se aplica o termo igreja,
a não ser que se trate do único grupo doméstico existente na localidade. Atos 15, versículo 3, Atos 18, versículo 22. Todas as igrejas estão reunidas com vínculos de comunhão, por isso todas elas formam ou a igreja de uma região, Atos 9, 31, ou a igreja de Deus, Atos 20, 28, uma fraternidade universal que transcende lugares, grupos e raças, Atos 15, versículo 36, Atos 16, versículo 1. A comunidade é majoritariamente pagão-cristã, já que o ponto de vista predominante é dos cristãos gregos, o qual não exclui a existência de uma minoria judeu-cristã. Isso explica a dedicatória da obra a Teófilo, um grego, e a tese de que o evangelho prometido aos judeus é também para os pagãos, e a consequente perspectiva universalista. Explica da mesma forma a eliminação em Marcos e na fonte de material judeu-cristão e a acomodação helenista das tradições judaicas. Por exemplo, Lucas 5,19, terraço, em lugar de Marcos 2,4, que fala teto. Lucas 6,48, casa com cimento. No caso, Mateus 7, versículo 24 a 27, bota o que? Casa sobre a rocha. Os títulos judaicos são substituídos pelos gregos. Em vez de Rabi, Quirios ou Epistates, tem crânio em vez de Gólgota. Então, deixa eu ver aqui. Possivelmente trata-se de uma comunidade de origem paulina, o que explicaria o papel relevante de Paulo na obra, cuja atividade descreve em paralelo com Pedro e apresenta como exemplo a imitar. Conferir, por exemplo, a notícia de sua permanência no cárcere, com que termina Atos. A favor desse ponto de vista, está igualmente a problemática em comum com as cartas pastorais. Os destinatários, pois, se situariam na Grécia, Macedônia, Ásia Menor. Dentro desse amplo espaço, alguns autores sugeriram Éfeso, pelo menos para Atos, devido à importância ali dessa cidade, cuja vista se anuncia e prepara na segunda viagem de Paulo, Atos 16, versículo 6, 18, versículo 19 a 21. Da qual se narra o Pentecostes e a evangelização de forma especial durante a terceira viagem, capítulo 19, versículo 1 ao 20, versículo 1. Nela se programa o restante da atividade de Paulo, capítulo 19, versículo 21, e seus responsáveis chegam até Paulo com o seu testamento pastoral, capítulo 20, versículo 17 a 38. Conforme os outros pontos de vista, os destinatários seriam judeu-cristãos ou uma comunidade mista. Dessa forma, a comunidade é formada predominantemente por judeus cristãos, já que a salvação se apresenta como enviada em primeiro lugar ao povo israelita reconstituído, Atos 15, versículos 16 a 18, e agora se estende, conferir com Atos 3, 23, e agora se estende pelo desígnio de Deus à gentilidade, sem as prescrições da lei, e muito mais quando boa parte de Israel despreza o convite salvífico, Atos 13, versículo 46. Nesse contexto se apresenta a figura de Paulo como verdadeiro mestre de Israel. Tudo isso é verdade, mas se explica melhor na hipótese dos destinatários pagãos cristãos, que se interrogam sobre sua posição em relação a Israel, aos quais se dá uma explicação. A hipótese da comunidade mista é apresentada por um autor para quem Lucas se dirige a uma comunidade situada numa cidade grega do leste do Império, comunidade mista formada por gregos e judeus cristãos, ricos e pobres, com problemas por causa dessa mistura. Então, a gente falou aqui, sobre autoria, sobre lugar e sobre destinatários, autoria, lugar, destinatários, falando um pouquinho sobre essas questões do aspecto histórico dessa caminhada, da produção da obra, da vida do autor, e que a gente possa estar observando, que assim, ainda há muita coisa para se discutir, muitos são os pontos de vista. A gente está vendo aqui, que assim, o autor ele está mostrando pontos de vista divergentes na mesma obra, e isso deve servir para a gente, que assim, quando a gente está batendo um papo, sobre a fé cristã,
que assim, não tem como a gente ter respostas muito simples. Você vê que no passado a igreja passa praticamente esses milênios defendendo uma autoria lucana, né, lá atrás. No século XX, coisa de um século atrás agora, há uma linha que vê algo um pouco mais para cá, para o nosso tempo, né, pelo fato de ter uma discussão a respeito de assim, mas espera aí, se foi Lucas, por que Lucas, né, você até pega a ideia da intimidade, né, mas por que Lucas não dá um destaque para Paulo, já que ele dá um destaque para Paulo em contraposição a Pedro, né? Entendeu? Então, assim, há essa crise, né, assim, poxa, se ele é tão antigo, por que ele não trata Paulo como as epístolas tratam, de modo que o próprio Paulo se trata, ao ponto de entrar em rota de colisão com os coríntios, né? Uma situação de que parece que algumas epístolas, principalmente as pastorais, elas não são tão antigas quanto na época de Paulo, até porque há uma preocupação com heresias que a igreja de Atos não identifica, por exemplo, que o tempo de Paulo parece não identificar direito, né? Então, assim, devido a essas questões, tem gente que entende que a obra das epístolas pastorais são mais recentes, e ou Lucas seria recente também, ou Lucas não teria andado muito com Paulo, ou Paulo não teria sido o autor das pastorais, mas aí é uma outra área, não tem a ver comigo, eu estou aqui, meu trabalho é falar de Atos, né? Então, um nó de cada vez. Assim tem que ser. Né? Assim tem que ser, senão complica. Mas, por exemplo, em contrapartida, vem uma outra ideia, né? De que assim, se Lucas não fosse o autor original, por que iriam usar o nome de um camarada com pouca expressão? Né? Porque assim, vamos pegar um nome, sei lá, pega Tomé, entende? Pega Bartolomeu, sei lá, pega um camarada que assim, um cara que vai dar peso. Então, por que vai inventar, vai fingir, né, que assim, a obra é de Lucas, se Lucas não chegaria a dar tanto peso assim? Deu para entender? Então, assim, há argumentos contra e a favor, mas aí é aquele caso. Pode virar a monografia de vocês, né, a autoria de Atos dos Apóstolos. E aí vocês cavam, quebra a cabeça, fazem o que vocês quiserem, tá entendendo? Pega a máquina do tempo, vai lá no passado, né? Sei lá, pede uma revelação. Eu pediria uma revelação que tivesse mais, né, a ver com alguma coisa do meu dia a dia. Mas você pode pedir para essa monografia, vai lá no passado. O problema é nem acreditar em você, né? Mas assim, então eu não sei se dá para perceber que assim, gente, falar, todo mundo fala, e lamento dizer isso, mas no ministério de vocês vai ter gente que não estudou metade do que vocês estudaram, que vai estar cheio de certeza. Agora vocês percebem que assim, esses camaradas assim, que comem esse negócio todo dia, eles não fazem muitas afirmações. Então eu entendo que assim, vamos afirmar na Bíblia o que é questão de fé, o que é questão de ciência, está em aberto para pesquisar. Não vamos esquentar com... Assim, a questão de ciência a gente pesquisa porque é nosso trabalho. Vocês, por exemplo, vão ser os homens da Bíblia. Vocês não podem ficar deixando de estudar. Vocês têm que fazer isso. Mas não como assim, a Bíblia ser abalizada pela ciência. A Bíblia, para a gente, é livro de fé. A gente crê e pronto. Né? Em vez de ficar naquelas crises, né? Se não for Moisés, eu vou rasgar a Bíblia. Não. A Bíblia, ela transforma a nossa vida, ela muda a nossa história. Olha o quanto nós mudamos por causa do contato com a Bíblia. Então, a ciência é porque não tem como, né, gente? Vocês vão ministrar na igreja. Vocês serão futuros pastores, ou futuros professores, ou futuros teólogos. Então, assim, vocês são obrigados a mastigar esse negócio. Agora, por exemplo, não vamos tentar submeter a Bíblia à ciência, porque senão a autoridade não vai ser mais a Bíblia, vai ser a ciência. E se a ciência for autoridade, para que Bíblia? A Bíblia para a gente é autoridade em matéria de fé. Cremos nela. Entendeu? Então, essas discussões fazem sentido e elas são importantes. Né? Por quê? Para ver que nós não somos tapados. A gente está discutindo a autoria aqui. E eu não estou aqui escondendo nada de ninguém. Estamos na rede social. Sem problema nenhum. Só que, por exemplo, uma coisa é enquanto a gente tem essa abordagem científica, que vai nos documentos, nas datas, nas pesquisas mais recentes, e tem um aspecto de fé, que é o seguinte: eu vou ler esse texto e ele vai trazer paz para a minha alma,
vai me encorajar. Se Paulo e Silas puderam cantar no momento de dificuldade, eu também posso cantar e adorar a Deus no momento de dificuldade. Amém? Então, beleza? Não pegamos nem 15 minutos, né? Só 10 minutos. Então, minha gente, grande abraço para vocês. Até semana que vem.